Ministério da Educação. Oi, Carol, bem-vinda de volta ao Conviva. Boa tarde, Bia, muito obrigada. Boa tarde, Raimundinho, nosso querido presidente da Bahia. Que satisfação estar dividindo esse momento aqui com vocês. Eu queria primeiro, antes de mais nada, Bia, agradecer a oportunidade, né? Agradecer o empenho da Undime, e aí agradeço a todos os dirigentes, a todos os presidentes que têm nos apoiado, né? A política de inovação e educação conectada agora com a Lei 14.180, ela só vai ser possível acontecer se a gente tiver essa articulação, essa comoção mesmo, esse movimento, né, de implementação que o Raimundinho trouxe com tanta veemência, né, que ele vai botar na Bahia, assim, para implementar de forma concisa, e é isso que a gente tem buscado, e é isso que a gente tem recebido da Undime, né, esse apoio para implementar mesmo a política de forma efetiva. Eu tenho muita esperança que isso vai acontecer em 2022, porque a gente agora está fazendo algo inédito para o programa, que é essa articulação com os presidentes de forma mais ativa, e que vai estar acompanhando de forma mais presente. Então, tenho que agradecer muito a força do Luiz Miguel, né, nessa empreitada, junto com o Edneide, que tem aí nos acompanhado para essa demanda. E a oportunidade de hoje à tarde é a gente realmente tirar as dúvidas, é esclarecer quais são os próximos passos. Nós vamos falar um pouquinho de uma ferramenta que vai ser essencial para o programa agora, que é a ferramenta do PDDE interativo. Então, eu vou aproveitar esse espaço, não só para falar do programa, mas também para falar um pouquinho da ferramenta que vai operacionalizar esse programa no ano de 2022. Muito obrigada mesmo, e vamos então pedir licença aí para a gente estar compartilhando agora com vocês uma pequena apresentação. Obrigada, Carol. A gente está vendo a sua tela, você só precisa colocar isso, perfeito. Oi? Foi. Então vamos lá, gente. Como o Raimundinho falou, quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em inovação, em conectar escolas, nós temos aí uma grande missão, porque nós temos uma diversidade muito grande, o nosso país é diverso, as possibilidades são diversas, né? As fragilidades, as necessidades, a maturidade de cada região é diferenciada. Então, o que a gente precisa fazer para a gente entender quais são as necessidades que cada região tem, que cada território tem, que cada estado e que cada município precisa, para que a gente realmente consiga transformar e implementar aquilo que são os objetivos da nossa política. A política, ela se estabeleceu em 2021, era um programa desde 2017, era um programa de inovação e educação conectada, que se efetivou em política agora. Então, hoje, nacionalmente, nós temos a política de inovação e educação conectada, instituída aí pela Lei 14.180, que tem dois grandes objetivos. Quais são os objetivos da nossa política? Apoiar a universalização do acesso à conectividade de alta velocidade. Então, a gente precisa conectar nossas escolas, mas essa conectividade precisa ser de qualidade. Por quê? Porque o nosso segundo objetivo é fomentar o uso dessa conectividade, de tudo que essa conectividade pode trazer para uso tecnológico, ou seja, para inovação tecnológica, para a prática pedagógica. E a gente sabe que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver qualidade naquilo que a gente tem, né, tem recebido de oferta de conectividade. Então, de certa forma, esses dois objetivos, eles se interligam. Depende do outro para se concretizar. Então, a nossa função, o nosso objetivo com a política é que a gente consiga, sim, alcançar esses dois objetivos e sempre de forma articulada. A União não vai conseguir alcançar sozinho, o Estado não consegue sozinho, o município também não. Nós precisamos nos aliar, né, articular as nossas ações de forma que a gente consiga efetivar esses dois grandes objetivos. E quando a gente olha para a tecnologia, eu tenho conversado muito nos fóruns que a gente tem participado, precisamos entender as nossas necessidades, precisamos olhar para as nossas especificidades, aquilo que realmente a gente já tem, porque cada região, cada lugar foi se organizando, foi se elaborando, foi se ajustando para a demanda que vinha surgindo, inclusive com a pandemia, para a utilização dessa tecnologia. Então, hoje, depois de muito tempo, nós temos uma ferramenta que vai ser o nosso apoio. O primeiro passo hoje para o programa é o diagnóstico.
Nós vamos agora fazer um movimento com as redes para diagnosticar, para checar informações de acesso, para ter ideia do que foi feito com o recurso que já foi implementado, aquilo que ainda está parado. Então, a gente vai começar esse movimento. E eu queria aqui, de antemão, agradecer muito o apoio da Undime, não só na questão dos presidentes, com esse apoio que tem sido implementado, mas por nos ofertar a mão de obra capacitada e qualificada, que são os nossos coordenadores, tanto regionais quanto estaduais. Sem esses coordenadores que são indicados pela Undime, nós não teríamos condição de implementar a política como a gente gostaria. Então, de antemão, eu agradeço muito e digo que esses coordenadores agora vão ter um trabalho fundamental, que é nesse processo de diagnóstico. Assim como todos os articuladores, porque cada secretaria de educação tem o seu articulador para o programa. Quem ainda não lançou no sistema o articulador para o seu programa lá dentro da sua secretaria de educação precisa atualizar essa informação agora. Por quê? Porque as informações vão chegar por meio do articulador, as capacitações vão chegar por meio do articulador, é o articulador que vai nos ajudar a mapear, a direcionar os apoios que a gente precisa e que a gente tem à nossa disposição aqui na União, para que a gente consiga implementar e apoiar de forma efetiva a universalização, a chegada dessa conectividade, a melhoria da qualidade dessa conectividade e o uso dessas tecnologias que a gente tem hoje à disposição da educação. Então, a primeira ferramenta que vai vir para apoiar esse momento agora é a ferramenta de gestão escolar, o PDDE interativo. Eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, a grande maioria já conhece essa ferramenta, mas eu queria trazer um pouquinho do que é o objetivo dessa ferramenta. Essa ferramenta, ela tem o objetivo hoje de fortalecer a gestão escolar. Assim como eu tenho a ferramenta do PAR, que é uma ferramenta de planejamento para a Secretaria de Educação, o PDDE interativo ele surge como uma ferramenta de planejamento para a gestão escolar. Então, o diretor vai ter uma ferramenta dele para poder planejar, para poder diagnosticar suas redes, fazer o seu planejamento e conseguir acompanhar e operacionalizar todas as ações que vão acontecer dentro dessa ferramenta. A nossa intenção ela é uma ferramenta online para todas as escolas, está disponível para todas as escolas, inclusive para as escolas privadas, né? Ela é uma metodologia, mais que uma ferramenta, ela direciona o processo para uma metodologia de planejamento estratégico. A nossa metodologia é um diagnóstico. Primeira etapa dessa metodologia é um diagnóstico bem feito, é o levantamento das nossas necessidades, é o olhar não só para o dado, do dado objetivo, mas também para o dado subjetivo, para uma análise subjetiva das informações que vão ser oferecidas, para que a gente possa elencar todas as nossas necessidades, fazer a priorização daquilo, porque a gente sabe que em um ano eu não consigo atender todas as demandas, mas a gente pode ir priorizando e planejando a curto e longo prazo, com planos de ação. Então, a ferramenta ela se baseia em dois grandes eixos, diagnóstico, planejamento, dentro do módulo da gestão escolar, que vai nos oportunizar plano de ações. E aí os planos de ações, seja para a escola como um todo, dentro da gestão escolar, como também para os programas específicos, porque cada programa vai ter ali o seu planejamento específico com etapas e estratégias específicas. Então, hoje, a gente está falando de uma ferramenta que não começou agora. Quando a gente olha para essa ferramenta do PDDE interativo, ela surge lá em meados de 98 com uma necessidade da rede de se ter um movimento para ajudar e apoiar a gestão, para melhorar a gestão escolar, a qualidade de ensino, a permanência das crianças. Essa é uma preocupação que já persegue, né, as nossas necessidades, elas já vêm bem antes da pandemia. E ali, em meados de 98, foi se pensando que a gente precisava de estruturar algo, ações voltadas para essa necessidade. E aí, em 2007, surge, né, a expectativa de um programa para atender essas demandas. É uma metodologia baseada no Fundo de Escola.
Em 2009, esse programa se estabelece, que é o programa o PDE Escola, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola. Por meio do PDE Escola, era um programa onde as escolas tinham que fazer ações e eles recebiam recursos para essas ações. E aí se tornou, então, necessário uma ferramenta para operacionalizar isso. E aí surge, então, a ideia do PDDE interativo. Em 2012, né, essa ferramenta, ela toma uma proporção maior, porque a princípio ela veio para um grupo de escolas para operar um sistema específico, que era o PDE Escola, que vinha lá o planejamento, o diagnóstico e o planejamento para operacionalizar essa ação específica, o PDE Escola. Quando foi em 2012 que essa ferramenta foi para o ar, as redes ficaram tão encantadas com essa metodologia, com esta ferramenta, que pediram para utilizar a ferramenta independente de se ter recursos ou não, ou seja, independente do programa, só o fato de ter aquela ferramenta para operacionalizar, né, para fazer esse planejamento local da escola, era suficiente. E então essa ferramenta ela é disponível para as escolas a partir de 2012. Quando foi em 2014, foi o último ano que teve esse recurso aportado para o programa para o plano de desenvolvimento da escola, o PDE Escola. Em 2015, a gente ainda ofertou a plataforma como planejamento, diagnóstico e planejamento. E em 2016, ela foi perdendo força e aí só foi disponibilizado o módulo de diagnóstico. De 2017 para cá, essa ferramenta dentro do módulo de diagnóstico, ela não funcionava. Nós trabalhávamos e operacionalizávamos outras ações. Nós trabalhávamos e operacionalizávamos ações específicas, programas específicos, mas o diagnóstico, a metodologia, ela não era aplicada, não era ofertada. Ou seja, essa ferramenta como metodologia de planejamento estratégico, ela deixou de ser ofertada desde 2015 para cá. E a nossa alegria é que hoje, desde a semana passada, nós estamos ofertando essa ferramenta para vocês novamente. Então, ela está disponível, ela agora vai ser necessária para todas as ações que a gente vai implementar daqui para frente. Por quê? Porque isso, gente, ela vem acompanhando determinações de órgãos de controle. Existem duas grandes determinações, dois grandes acórdons de órgãos de controle do TCU hoje, dentro do Ministério, que fala justamente da utilização dessas ferramentas para o repasse de recurso, para a análise de como suplementar, porque essa é a nossa ação, as nossas ações elas são supletivas, né? Então a gente precisa analisar bem com que critério a gente quer, para quem a gente vai estabelecer ou entregar esses recursos. Então, o acórdão 1048 é um acórdão que veio tanto determinando algumas ações para o PAR, e nós reestruturamos o PAR para o novo ciclo, como também trouxe uma determinação para o PDDE, que o diagnóstico precisava acontecer no PDDE para vincular com o PAR. Então, a gente começou, então, a trabalhar e aí fortaleceu essa ação dentro da ferramenta, e hoje a gente está entregando para vocês essa ferramenta de diagnóstico que vai oportunizar a escola a olhar para a sua realidade, a olhar os seus dados, a fazer a análise das suas informações de forma muito mais acessível, para poder permitir uma lista de ações que precisam ser implementadas e você ter a condição de poder olhar para essa lista, priorizar as suas demandas e fazer, então, um plano de ação específico para aquilo que foi levantado dentro dessa ação. Nós temos, como eu disse aqui, várias ações acontecendo dentro dessa ferramenta. Ela operacionaliza o Educação Conectada, ela operacionaliza a Escola Acessível, Sala de Recursos, ela operacionaliza o Brasil na Escola, itinerários formativos, a gente tem o Educação em Família, a escolha de livros acontece por meio do PDDE, ela é a porta de entrada, e todos os outros sistemas onde a gente faz o repasse de dinheiro direto para a escola são alimentados pelo banco do PDDE. Se vocês estão vendo a importância dessa ferramenta hoje para todas as ações que a gente tem aqui de repasse de dinheiro direto para a escola. Então, por isso que
eu precisava desse espaço, conversei com a Undime para que a gente realmente repercutisse essa necessidade. Essa ferramenta precisa estar atualizada. Quando a gente hoje, aqui dentro do Ministério, quer conversar com o diretor, o lugar onde a gente vai buscar a informação, você precisa passar um dado, você precisa mandar um cronograma, você precisa encaminhar uma antena satélite para essa escola, a informação tem que estar correta, ela tem que estar atualizada. Então, a primeira ação que a gente precisa construir aqui hoje dentro da ferramenta é a atualização de dados. Muitos dirigentes, muitos diretores, muitos comitês, ou seja, as próprias secretarias têm a sua equipe gestora dessas ferramentas também para apoiar os diretores, só que essas equipes estão desatualizadas, então a gente precisa fazer esse movimento hoje dentro da rede, atualizando esses dados. Dentro do PDDE existem vários módulos, e um módulo importante, que é a nossa primeira ação hoje, é o módulo do gestão escolar. É nesse módulo do gestão escolar que vão estar acontecendo ações importantes do ano de 2022 para repasses de recursos. A primeira etapa é a etapa dos dados da unidade. É aqui que a gente vai atualizar. Nós vamos atualizar informações e eu vou passar para vocês rapidinho daqui a pouco quais são as informações que vão em cada uma dessas etapas. Nós vamos falar do diagnóstico, nós vamos ter um diagnóstico robusto, com informações onde você vai conseguir lançar, você vai qualificar alguns dados, você vai dizer o que você precisa dentro da sua escola. E o porquê que isso vai ser importante? Porque uma das nossas ações aqui hoje, o repasse vai estar vinculado para a sua necessidade. Aquelas escolas que precisam de infraestrutura vão ser as escolas que precisam ser priorizadas. As escolas que hoje, né, apresentam necessidades específicas vão ser aquelas que vão ser direcionadas para as ações específicas que a gente tem tocado. Nós vamos olhar para esse diagnóstico para levantar os dados para nossas atas de registro de preço nacional. Nós estamos com duas grandes atas hoje dentro da política, que é a ata de equipamentos e dispositivos eletrônicos e a outra ata para infraestrutura interna. Como é que a gente vai construir uma ata sem saber realidade, qual é a necessidade do nosso país para essas duas iniciativas? E como é que a gente vai saber desse dado? É através do diagnóstico que vocês vão realizar agora. É através do dado que vocês vão colocar e que vocês vão lançar dentro dessa ferramenta. Porque esse dado vai ser importante. Importante para a gente alimentar as nossas políticas, importante para a gente rever algumas ações, importante para a gente direcionar o recurso de forma efetiva e eficaz, de forma eficiente, para a gente aprimorar a plataforma. Essa plataforma ela ainda não está do jeito que a gente gostaria, mas eu acho que ela vai ser uma boa entrega para um gestor que quer fazer a diferença dentro da sua escola. Então, e nós vamos trabalhar na melhoria dela ao longo do segundo semestre e contar demais com vocês, com aquilo que vocês levantarem de necessidade de aprimoramento agora nessa ferramenta, a gente vai estar implementando. Após esse diagnóstico, nós vamos ofertar uma outra ação de planejamento também dentro dessa ferramenta, um planejamento vinculado com esse diagnóstico, que vai possibilitar a repactuação dos saldos previstas lá na nossa resolução 14. Então, a gente lançou uma resolução número 14 que te dá hoje condição de olhar para os seus planejamentos que foram feitos anteriores a 2020 e que não fazem sentido agora, depois da pandemia, e você olhar para agora, para a sua lista de problemas, para a sua lista de necessidades, e você ter condição de olhar para a sua conta bancária e dizer, olha, eu quero olhar esse capital e esse custeio aqui que foi planejado lá atrás para outra finalidade, eu quero agora usar para esse planejamento atual. Então, essa é a automatização que a gente fala, que não é só chegar à conectividade, não só ter equipamentos ideais para o trabalho dentro da sala de aula, mas é automatizar também os processos e as rotinas dentro da escola, porque é muito puxado, e eu venho da escola, eu já trabalhei 12 anos dentro da escola, eu sei o quanto é difícil você não ter um sistema de matrícula, uma automatização de dados, você não tem um sistema de prestação de contas, onde você tem que carimbar, tem que definir o que é um, o que é outro. Então, a nossa ideia aqui hoje dentro da secretaria é de fato, né, e com o aval do nosso ministro, é automatizar processos. Nós estamos trabalhando junto com a nossa STIC para um ecossistema de soluções aí tecnológicas para também apoiá-los nessa automatização. Mas é pensar na tecnologia e na inovação
não só por meio do PIEC, mas por outras ações de tecnologia também que a gente tem, né, tratado aqui. Nós temos dentro dessa ferramenta a operacionalização dos programas mais importantes hoje dentro da Secretaria. Nós temos a operacionalização do Brasil na Escola, do Educação e Família, do Educação Conectada, vão ser lançados outros programas esse ano, e tudo vai acontecer dentro dessa ferramenta. Então, é importante estar atualizado, a equipe estar cadastrada direitinho, para que os programas fluam, para que vocês tenham condição de acessar a tempo, e o monitoramento. Então, ela nos permite fazer o ciclo perfeito de eficiência, né, dentro de uma política pública. Você levanta os dados, você trabalha num planejamento eficiente, olhando para suas necessidades e para suas, né, potencialidades, e você monitora. Ele vai apresentar, e aqui eu trouxe uma carinha para vocês desse módulo, esse módulo do gestão escolar, ele traz um resuminho aqui do dado da escola, né, a informação dessa escola. Aqui ao lado, né, direito, a gente vai ter, do lado esquerdo a gente vai ter esses dados da escola, do lado direito a gente tem a fase de elaboração, você vai conseguir acompanhar o quanto desse status está, né, preenchido ou não dessa ação, e aqui está essas bolinhas, indica todos esses movimentos que vão ser realizados aí, ações que a gente vai realizar dentro da ferramenta. Essa azulzinha é o dado da unidade, depois vem o diagnóstico verdinho e o planejamento estratégico, programas e monitoramento. Dentro da unidade escolar, e aqui eu vou falar um pouquinho de cada etapa que a gente vai passar. Então, quando você entrou lá, dentro do seu módulo de gestão escolar, você vai lá dentro da dados da unidade, você vai atualizar as informações, você vai ter informações gerais da sua escola, você vai ter informações de contato. Importante, a gente precisa às vezes ligar para as escolas. Ano passado a gente fez busca ativa para apoiar a escola, para prestar assistência técnica para o preenchimento do PAF, e os dados da escola estavam desatualizados. Para vocês terem uma ideia, mais de 1.500 escolas precisavam desse apoio, e a gente não conseguiu acesso a todas elas. Acho que a gente conseguiu alcançar aí no máximo 400 escolas, porque a gente não tinha o dado, não tinha a informação. Nós mobilizamos toda a equipe do call center para chegar na escola, prestar essa assistência técnica, e não conseguimos porque não tinha dados. Informação de endereço, coordenadas geográficas. Nós estamos com uma ação hoje com o Ministério de Minas e Energia para levar energia para aquelas escolas que não têm energia. Então, e como é que a gente vai conseguir o que o Ministério de Minas e Energia pediu para a gente? Nós precisamos da coordenada. Aonde está essa escola que não tem energia elétrica? Nós temos alguns dados que os nossos parceiros, a gente tem parceiros que têm nos apoiado dentro da política, que eu tenho aí o CIEB, a gente tem o NIC, mas mesmo assim, com todo o levantamento do censo, existem informações que ainda não estão precisas. Então, a gente precisa desse movimento hoje. Rede, o seu coordenador estadual vai procurar a escola. Nós estamos com uma lista aí de 5.000 escolas que vão ser atendidas lá pelo Ministério de Minas e Energia, com a energia, só que a gente precisa atualizar esse dado. Então, corra, o coordenador vai te acionar, responda a tempo. Quanto mais rápido a gente conseguir, né, levantar essas informações, mais rápido a gente vai conseguir efetivar essa ação, né? Vai ter dados do diretor, como é importante a gente saber como é que está esse diretor, porque como é que a gente vai prestar assistência? A gente tem aqui coordenação de apoio à gestão escolar, nós temos uma coordenação de formação do gestor escolar, a gente precisa desses dados, a gente precisa da atualização das informações para que as coisas que a gente tem desenvolvido aqui cheguem até vocês. Hoje a gente encaminha informativos, mas com esses dados que a gente tem, às vezes o e-mail aqui nem é mais o e-mail do diretor, aí o diretor não está recebendo essa informação. Dados do conselho escolar, nós temos feito muitas ações para fortalecer esse conselho escolar, nós sabemos a importância do conselho escolar atuando junto com o diretor. E a equipe do PDDE Interativo. Quem é essa equipe do PDDE Interativo? Carol, você está trazendo trabalho para a gente? Não, nós só queremos colocar aqui, saber quem é a pessoa. Quando a gente fala assim, um grupo de trabalho dentro do PDDE Interativo, é quem é que planeja dentro da escola, quem é que vai estar olhando para esse diagnóstico, que vai estar preenchendo essas informações, mas que vai estar acompanhando e buscando esses dados. E aí, gente, aqui pode ser aquele coordenador pedagógico lá da escola, pode ser, alguns lugares tem o coordenador pedagógico, outros é o diretor pedagógico, enfim, a gente quer saber quem é essa pessoa, quem é a pessoa hoje que ajuda no planejamento, que vai apoiar a escola, que vai dentro da escola
preencher essa ferramenta, que é aquela pessoa que talvez vai precisar desse suporte técnico, desse apoio. Vai ter um grupo, né? Esse grupo pode ser uma pessoa, pode ser duas, no meu município sou eu, não tem problema. Tem um coordenador. Quem é esse cara que a gente vai conseguir acionar? Que se eu precisar dar uma informação, que se precisar entrar em contato, formar um grupo, né, ter alguém para apoiá-lo, quem que é essa pessoa responsável na escola? E quem que é o seu comitê gestor dentro da secretaria? Porque cada secretaria também vai ter equipe do PDD lá dentro, responsável para tirar uma senha, para te dar uma informação, para, né, correr esse dado, essas ações, para olhar para esse planejamento, porque isso vai ser importante para a secretaria, ver como é que a sua escola está se planejando, como é que se está dentro do que a gente planejou, né, a nível de secretaria, de rede, se ela vai precisar apoiar ou vai precisar direcionar ou redirecionar, olhar para o que vocês estão fazendo. Então, existe esse comitê já hoje dentro da secretaria. A gente precisa atualizar esse comitê também, para que esse comitê venha certinho, redondinho, que possibilite vocês de estarem fazendo um grande processo. E aí a gente entra no diagnóstico. O diagnóstico, efetivamente, ele é formado em 3 grandes eixos. Gente, essa ferramenta, eu que vim da escola, eu sou apaixonada e eu estou muito feliz. É uma realização muito grande entregar essa ferramenta para vocês, porque isso aqui vai ajudar muito você olhar para essa escola. Eu lembro quando a gente começava a fazer, né, o PPP da escola, e aí tinha aquele momento onde você tinha que olhar para o histórico da escola, os dados da escola. Essa ferramenta vai te ajudar hoje a você ter uma automatização dessas informações. Você vai conseguir, na dimensão 1, olhar suas matrículas, como é que estão as suas turmas, estão turmas cheias, são turmas que estão com número excessivo acima do recomendado pelo Conselho Nacional de Educação, ou estão acima, porque dentro da minha rede a gente tem outro normativo diferente, e a gente precisa olhar para isso para conseguir começar a construir redes e construir informações, né? Olhar para os normativos que hoje estão vigentes. A gente vai olhar as taxas de rendimento dos seus alunos, da sua escola, a distorção idade-série. Dentro da dimensão 2, vocês vão olhar resultados de aprendizagem com o que a gente tinha. E para o próximo ano, a nossa ideia é integrar aqui, por exemplo, as formações, a plataforma de avaliações formativas, aquele dado que está saindo lá, vir aparecer aqui para você também ter um olhar para a sua escola. Como é que a minha escola está caminhando? Como é que estão os meus indicadores? E a ferramenta vai possibilitar você olhar e comparar a sua escola com o município, a sua escola com o estado, a sua escola com o Brasil. Isso vai estar dentro da ferramenta, vai te dar essa possibilidade. Dentro do eixo 2, que é o eixo de intervenção direta, nós temos aí o planejamento pedagógico, você vai ter um lugar ali que você vai dizer como é que você está planejando, a gente vai ter um contato com essa informação sua, como é que está o tempo de aprendizagem e as práticas pedagógicas que estão aí. Quem sabe mais para frente a gente não consegue fazer uma ação de boas práticas e aqui a gente já vai ter uma ferramenta pronta que nos vai proporcionar isso. Dentro da dimensão 4, eu tenho a gestão escolar. Nós vamos ter as informações para a direção, a gente vai ter condição de você mapear os seus processos, as suas finanças, quanto que você reprogramou, o que você tem de saldo para você colocar para as ações de 22. Ali você vai conseguir ter o link que vai te levar para você fazer uma consulta de saldos. Por quê? Porque hoje quando a gente olhou para os dados, né, das escolas, com os saldos que estão em conta por conta do PDDE, tem contas inativas, né, que tem saldos aí de mais de 1 bi de recurso na conta das escolas e que as escolas não conseguem fazer uma reprogramação. Por isso a resolução número 14 veio para te dar essa segurança jurídica. Você poder olhar para esses saldos que você tem e reprogramar tudo agora para ações. Então, a gente tem feito um trabalho nesse sentido também de ajudar na operacionalização. E a gente tem o terceiro eixo, que é o eixo da intervenção direta, parcial ou indireta. Que aí são dados do educando, são informações sobre os seus educandos, sobre os docentes, os demais profissionais da escola, pais e comunidade, como é que é essa relação, o conselho escolar também vai te permitir fazer um diagnóstico do conselho escolar, e a dimensão 6, que é a dimensão de infraestrutura. Ela vai trazer para você os dados das suas instalações e o que precisa melhorar, o que você não tem, que você precisa ter, materiais e equipamentos, conectividade, aqui vai estar os dados de conectividade,
E, no final de tudo isso, além dos dados objetivos e subjetivos do PDDE, nós vamos ter o guia do TEC. O que é o guia do TEC e por que ele está aqui dentro da dimensão 6 de infraestrutura? Porque o guia do TEC, ele é uma metodologia que foi construída pelo nosso parceiro. Ele vai permitir à escola fazer um diagnóstico da adoção de tecnologia nas 4 dimensões da política. Quem já conhece a política sabe que a política é baseada na teoria Foreign Balance, ou seja, eu preciso ter 4 dimensões acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, sendo assistida da mesma maneira, para que a gente consiga fazer realmente a utilização dos recursos tecnológicos para a prática pedagógica, que é a visão, que é a formação, são os recursos educacionais digitais e a infraestrutura. Esse guia do TEC vai trazer para a gente esse diagnóstico da adoção. Então, a escola vai saber como é que está, no final vai sair uma síntese com todos os itens, porque aqui ela vai preenchendo e ao final o sistema vai entregar para ela, olha, Carol, que a sua escola, né, você é diretora dessa escolinha aqui, olha, tudo que você preencheu apontou. Essas necessidades aqui para a dimensão 1, essa para a dimensão 2, essa para 3, essa para 4, para 5 e para 6. E você vai ter a possibilidade de dizer, ó, da dimensão 1 eu quero trabalhar com isso, na dimensão 2 é com essa. E no Guia do TEC, você vai trazer um diagnóstico da sua maturidade nas 4 dimensões da política. Então, se você está muito bem na parte de infraestrutura e está ruim na parte de formação, está lá no nível básico, né, ou emergente, então você vai agora apoiar o seu planejamento de 2022. Quando você for lá planejar a educação conectada para 2022, você vai mirar na parte de formação, porque é isso que está fraco dentro da sua escola. Não, olha, a minha parte na minha dimensão da política, lá para a parte de divisão, preciso melhorar. Então, vamos fazer um plano, vamos elaborar melhor o seu planejamento, vamos conversar com a nossa equipe de professores, com a equipe gestora, porque está faltando o entendimento e a utilização, o porquê da utilização disso para dentro da escola. E a educação conectada para 2022, ele vai contar com essas etapas. Após esse diagnóstico bem feito, aqui está ali, ó, a primeira etapa é diagnóstico e as ações que os coordenadores estão fazendo. Por que isso, gente? Hoje nós temos vários movimentos de conectividade acontecendo. Além do dinheiro direto na escola, nós temos o Wi-Fi Brasil, que é a antena satelital, que nós já fazemos a entrega, a manutenção durante o ano para 7.500. Só que o Ministério das Comunicações, eles conseguiram mais recurso para apoiar essa ação do Wi-Fi Brasil. Então, para esse ano, nós vamos ter, além das 7.500, que já são apoiadas pela política, nós vamos ter uma ampliação para mais 5.500 antenas, que já está aí sendo instaladas e aguardando a confirmação e o interesse e o nome do responsável que quer essa antena, e os coordenadores estão trabalhando nisso agora. Então, a sua escola, quando for acionada por esse coordenador, olha, dê o dado, o nome e o telefone para contato, porque o MCOM já está instalando essas antenas. E, para além dessas, a gente tem mais uma ação de 8.500 escolas que vão ser instaladas por fibra ou por rádio, por meio de uma ação com a RNP. A MCOM também, com essa sobra de recursos, tanto das ações do MEC, como recursos do próprio MCOM, contratou a RNP para levar conectividade via terrestre para essas 8.400 escolas. O que nós precisamos fazer agora? Como nós ainda não fizemos o monitoramento do Educação Conectada, tiveram algumas escolas que já, por exemplo, contrataram conectividade com recurso do ano passado e que ainda não informaram no censo e nem informaram agora no monitoramento. Então, os coordenadores vão começar agora a fazer esse levantamento. Escola, você está aqui selecionada para receber uma instalação com a operadora, e a RNP fez esse chamamento, as operadoras já escolheram quais escolas vão conectar dessas 8.400, e aí ela vai agora definir, olha, a gente quer fazer, eu vou contratar a operadora, mas você já tem essa contratação? Você recebeu esse recurso do PIEC, você contratou como você estava previsto? Então, essa checagem agora está sendo feita pelos coordenadores. Além da questão da energia também, que ele está fazendo esse movimento. Então, os coordenadores estão trabalhando nesse movimento de diagnóstico, enquanto vocês estão fazendo
o diagnóstico dentro do PDDE interativo. A hora que a gente finalizar com todos esses processos de diagnóstico e mapeamento, nós vamos direcionar os recursos. Essas escolas vão ser atendidas pelo PIEC, essas aqui vão ser atendidas estão sendo atendidas pelo satélite. Então, nós precisamos levantar os dados. Agora é a hora da gente movimentar para que vocês consigam receber essa instalação a contento. E para a gente olhar para aquelas escolas que ficaram ainda de fora e como é que a gente vai conseguir apoiar ou melhorar. O segundo movimento que a gente vai precisar fazer para o PIEC 2022, instalação do medidor do Educação Conectada. Pessoal, o NIC trabalhou numa ferramenta incrível, que é reconhecida mundialmente, que permite a gente ter o exato, a precisão da informação, da conectividade que está dentro da sua escola. Como é que você contratou o provedor? Será que essa contratação que você fez está chegando devidamente? O medidor te dá a oportunidade, te dá a condição de ter esse dado. Nós conseguimos sair de um dado declaratório, de um dado que é analisado muitas vezes a gente não tem todas as informações. Eu não sou técnico de informática, né? A gente não tem todas a capacitação, mas a gente tem uma ferramenta que nos permite ter essa informação. O quanto de upload você está fazendo, o quanto de downloads você está fazendo, o quanto de perda de dado você está tendo dentro dessa escola. Essa ferramenta te permite. E é só instalar esse medidor dentro. É um software que você instala dentro do seu computador. Carol, eu tenho dificuldade, está tendo erro. Nós temos hoje uma equipe técnica que vai nos ajudar. O NIC está à disposição. Nós vamos fazer outras lives. Nós já conversamos com o Jimmy para disponibilizar esse canal, para que a gente traga os parceiros para conversar. O movimento precisa acontecer. O TCU vai começar a acompanhar esse movimento junto conosco. Então, eles vão estar olhando para esse medidor, porque ele é uma forma de monitoramento da política. Gente, a nossa política, ela está dentro das ações de transformação digital do governo. É do nosso país. Então, nós precisamos, né, apoiar as ações que vêm para melhorar, para fazer realmente essa transformação. A educação precisa se transformar também. Nós precisamos melhorar os nossos processos, e a gente só vai conseguir isso tendo infraestrutura, tendo condição, tendo equipamentos. E isso tudo está previsto, só que a gente precisa nos organizar, a gente precisa mapear as nossas necessidades. E aqui, enquanto União, não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso que você me ajude através do preenchimento, eu preciso que você realize a instalação para que a gente possa, de forma efetiva, ajudar vocês nessa demanda. Depois nós vamos passar pelo processo de adesão e seleção das escolas. Isso vai acontecer lá dentro do CIMEC, conforme a gente tem combinado. As escolas vão fazer, as secretarias vão aderir, vai estar lá especificado a escola, ela vai fazer a seleção, aí a escola vai passar para o seu planejamento. Após a seleção, a adesão e seleção das escolas, a gente passa pelo planejamento da escola, através do monitoramento e do plano de aplicação financeira, ou seja, a escola vai olhar como é que ela fez, o que ela já fez, o que ela já construiu, e o que ela precisa ainda, dentro do que ela elencou de necessidade, dentro do diagnóstico que ela fez. E aí ela vai fazer o pedido. Não, olha, eu fui selecionada, eu sou aquela escola que vai receber a ação do PDDE interativo, ou seja, do PDDE, do Educação Conectada. Então, ela vai receber esse recurso e aí ela vai dizer para a gente como é que ela quer gastar esse recurso. E esse dizer vai ser por meio do planejamento que ela vai fazer. Eu trago para vocês aqui um pequeno cronograma de como é que nós estamos pensando esse movimento. Agora, em maio, nós estamos no mês do diagnóstico. Agora é o momento onde a gente vai diagnosticar as nossas fragilidades, as nossas necessidades, as nossas potencialidades, aquilo que eu tenho, aquilo que eu preciso. Então, esse movimento está acontecendo com a nossa equipe aqui, com as nossas equipes também que estão aí na ponta, os articuladores do programa. Então, nós vamos fazer esse movimento e eu conto demais com a ajuda de vocês, diretores escolares, dirigentes que estão nos escutando agora por meio, né, dessa videoconferência. Vamos aproveitar a nossa oportunidade. Nós temos hoje várias ações de conectividade acontecendo. Nós temos aí, vai abrir também o novo programa de Internet Brasil, que já está em medida, tem a MP do programa, ele está para ser votado como lei. Nós estamos criando o Internet Brasil, que é um programa que vai vir para complementar.
Mas a gente vai fazer isso de forma complementar, de forma gradual. Nós estamos pensando na automatização das escolas por meio do ecossistema que a nossa STIC está trabalhando aí, numa grande política que vai estar acoplada à política de recuperação das aprendizagens. Esse ecossistema vai vir com soluções para a automatização das escolas. A gente vai vir com todas as políticas de conectividade, a nossa política maior, que é juntar tudo isso, né, como um grande guarda-chuva, articulando e coordenando essas ações, fomentando algumas escolas, algumas ações de conectividade, como a gente tem feito, mas a gente também precisa dar outra ponta, e aquela criança que precisa de uma complementação. Como é que vai acontecer a recuperação das aprendizagens para aquela criança que não tem a conectividade em casa? Além da Lei 14.172, que vai ser implementada esse ano, o recurso já está na conta dos estados. 16 de março, nós enviamos 3,5 bi para os estados, para que ele pudesse fazer essa ação de contratação de conectividade móvel e compra de equipamentos, para que a gente possa fortalecer esse movimento, tanto, né, de ter o instrumento, também como também ter, né, a conectividade acoplada a ele. Aí o Internet Brasil vem como um programa para ser perene, porque a Lei 14.172 é para agora, é para esse momento. E o Internet Brasil vem para tornar esse movimento gradual. Então, nós vamos começar com o Nordeste Conectado, que é um piloto que nós temos, que já está conectado à escola, a escola já está com conectividade, com infraestrutura para todos os lados, né? Infraestrutura interna levando acesso de conectividade para todos os cantos da escola. Aí o Internet Brasil, o programa Internet Brasil vai vir para acompanhar esse processo. Então, ele vai vir para essas escolas que estão sendo atendidas inicialmente pelo Nordeste, e depois, em seguida, a gente vai ampliando junto com o MCOM. Isso é um programa que nasceu no MCOM e que vai ter o apoio e a nossa parceria também aqui pelo Ministério da Educação. A nossa perspectiva é que durante maio e junho as escolas vêm estar preenchendo o medidor e diagnóstico, vai estar dentro da portaria de critérios para a seleção e para o atendimento de conectividade, seja ela de qualquer nível. E aí, pessoal, a política ela está regendo todas as ações de conectividade. Então, o edital do 5G, nós estamos trabalhando numa metodologia, no atendimento, nas diretrizes baseadas dentro da política. Então, se você não tem o diagnóstico para a sua escola, se você não tem da sua rede, se você não instalou um medidor, essa escola não tem condição de ser atendida. Então, nós precisamos que esse movimento aconteça, porque todas as ações hoje vão estar pautadas dentro dessas duas grandes movimentos que nós vamos fazer, tanto de diagnóstico quanto também de instalação dos medidores. E a nossa ideia é que, a partir do momento, as escolas vão estar preenchendo, julho ali, o seu plano, e à medida que eles vão preenchendo, a gente vai fazendo aquela mesma proporção. Vai sendo preenchido, a gente vai fazendo o pagamento. E a nossa perspectiva é que até o final de agosto, todas as escolas já tenham sido efetivamente pagas. Esse é o nosso planejamento. Se tudo der certo, a gente conseguir cumprir, esse é o que a gente tem pretendido para 2022. E para depois de pagamento efetivo, a gente vai começar a falar do nosso plano local de inovação. Carol, o que é o plano local de inovação? O plano local de inovação é isso, após o diagnóstico da rede, a rede vai pensar isso que Raimundinho falou aqui, eu quero que as minhas escolas todas da Bahia estejam conectadas. Ele vai pensar no plano local, como é que ele vai fazer para a tecnologia estar dentro do plano, do currículo, estar dentro do planejamento das escolas, do PPP. Então, isso é o plano local, é pensar, é planejar a mudança, a renovação, a inovação, e a gente sabe que esse planejamento precisa ser feito com muita cautela, com muito cuidado, porque tem as suas especificidades, tem as suas necessidades, vai ser gradual, mas a rede precisa ter, né? Porque aí para o próximo ano, quando a gente for planejar e diagnosticar, a gente segue uma diretriz, e esse plano local de inovação vai ser essa diretriz maior. Então, é isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho hoje, né, da nossa apresentação aqui, das ferramentas que a gente tem, que a gente está ofertando para vocês, e como é que vai ser o fluxo do programa que a gente espera para 2022, e isso sempre contando muito com a participação, com o olhar de vocês, né? Nós aqui estamos para aperfeiçoar as nossas práticas, né? E isso sempre olhando
para a necessidade e para o atendimento e para as especificidades de todos vocês. Então, o que a gente precisa, de fato, é contar muito com o apoio e com esse movimento que tem que acontecer com vocês, né, com o diagnóstico, com o levantamento das necessidades. Bia, é isso. E aí eu fico agora à disposição para